nós vamos conversar sobre os diferentes tipos de estresse, né? Por que os diferentes tipos de estresse? Quando a gente conversa sobre estresse, a gente fica pensando assim: estresse, nervosismo, né? Aquele paciente agitado, estressado, agoniado, apavorado, né? Isso é sim um tipo de estresse. Portanto, não é o único estresse, não é o único que causa estrago aí no corpo, também não é o único que origina aí as disfunções estéticas. Então, hoje a intenção é alertar vocês sobre os diferentes tipos de estresse e onde que vocês podem atuar, melhorando não somente a qualidade de vida do paciente de vocês, mas contribuindo para que vocês solucionem a causa da disfunção estética e consiga a partir daí entregar um melhor resultado estético. Então, gente, o estresse, de uma forma geral, eles geralmente vão se misturar, eles vão se... acaba originando o outro tipo de estresse. Então, apesar de nós vermos aqui 7, 8 tipos de estresse, eles podem vir separados, mas normalmente o mais comum é que um origine o outro e o paciente tenha ali todos ou vários tipos de estresse numa mesma situação, no mesmo corpo que está causando ali aquela disfunção estética, tá? Então, o primeiro estresse que a gente tem, que é muito importante, é o estresse inflamatório, que é aí a inflamação crônica. Nós precisamos conversar um pouquinho sobre as inflamações, né? Já abordei isso aqui várias vezes, mas é sempre importante repetirmos, porque às vezes tem pessoas novas aqui assistindo a live, né? Que chegou do perfil aí há pouco tempo. Então, a inflamação, ela é extremamente importante para o nosso corpo. A inflamação, ela serve para nos proteger, para nos alertarmos. Por exemplo, quando a gente espeta o dedo, eu adoro esse exemplo do espinhozinho. Você está mexendo numa rosa e espeta o dedo. Aí ficou aquele espinhozinho ali dentro do seu dedo. O que o corpo entende? Que aquele espinho, aquele graveto, é um corpo estranho. Ele não deveria estar ali. Então, ele muito sabiamente, ele ativa ali a cascata de inflamação para que gere naquela região daquele espetinho um pus, um abscesso, com a intenção de quê? De expulsar, de drenar aquele espinho. Quando nós temos, por exemplo, uma virose, o nosso sistema imunológico, ele ativa para ir lá combater aquela virose, aquela bactéria, aquela agressão, enfim. Então, o processo de inflamação, ele é extremamente importante para nós e ele é necessário para a vida. Portanto, nós temos dois tipos de inflamação: a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda é aquela que apresenta os sinais agudos: calor, rubor, edema. O paciente, ele sabe que ele está passando por um processo agudo, ele sabe que tem algo acontecendo com ele. Quando o paciente está nessa fase aguda, os exames laboratoriais, a bioquímica desse paciente vai dar alterada, porque todo o corpo desse paciente está lutando para combater aquela agressão. Então, os exames laboratoriais feitos nessa época aguda não servem para nós profissionais da estética, porque vão nos passar alterações que foram concluídas por causa daquele processo agudo. O que a gente precisa saber é como que está o paciente fora dessa fase aguda. Como assim? Depois da inflamação aguda, nós temos a inflamação crônica. E essa inflamação crônica, ela ainda é pouco falada sobre ela. A inflamação crônica, ela é silenciosa, ela é traiçoeira, o paciente não apresenta sinais e sintomas característicos. O corpo começa a entrar em desequilíbrio, mas o paciente não fala assim: eu tive uma febre, eu tive um edema, eu tive uma dor, alguma coisa estranha. Não, aquilo acontece tão lentamente
e a longo prazo, que conforme vai causando as pequenas alterações no corpo do paciente, o paciente vai se acostumando com essas alterações e ele acaba nem percebendo que ele está nesse estado mais grave. Então, o paciente começa a ter essas disfunções metabólicas que vão originando as disfunções estéticas, ele começa a ter mais a formação de edema, começa a ter mais formação de vazios, começa a entrar no envelhecimento precoce, começa a ter queda de cabelo, começa a ficar mais preguiçoso, mais desanimado, mais fadigado, com a respiração um pouco cansada, ele todo cansado. Só que isso vai acontecendo gradativamente. Então, o paciente, ele vai se acostumando e ele não percebe que ele está entrando nessa fase. E esse processo crônico, né, essa inflamação crônica, ela é a desencadeadora de todas as disfunções estéticas que o paciente apresenta, dentro delas a evolução para patologias e morte do paciente. E por que o paciente morre com uma inflamação crônica? Porque ela é silenciosa, porque ela não tem os sinais do agudo. E quando o paciente apresenta esse estresse inflamatório, normalmente isso acomete articulações e alergias. Então, quando o paciente tem aí, por exemplo, as artrite reumatoide, tendão do joelho, né, tendinite, ou ele tem os outros ites de alergia, sinusite, renite, bronquite, esses ites, isso é um sinal de estresse de inflamação. Só que nunca vem sozinho. Para ter esse estresse de inflamação, a gente começou a ter uma disfunção a nível de intestino, que passou desapercebido, por quê? Porque foi lentamente piorando e o paciente foi acostumando com aquilo, e aí foi bagunçando toda a casa. Nós temos também o estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele é mais comumente conhecido, mais falado dentro aí do meio estético, que é o aumento exacerbado dos radicais livres, e esses radicais livres vão proporcionando esse estresse oxidativo. Ajudar